O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje ao presidente Lula a estrutura da nova regra fiscal. O encontro teve a presença de outros ministros, mas até agora ninguém se pronunciou. A gente vai ao vivo até Brasília agora, porque o nosso repórter Rudá Moreira, ele acompanha toda a movimentação no Palácio do Planalto e tem as informações pra gente, né, Rudá? Boa noite. Boa noite, Márcio, para você e para todo mundo que acompanha o CNN Prime Time. Os ministros estiveram reunidos no gabinete presidencial desde as 3 horas da tarde. E a reunião foi acabar por volta de 5h35, já no final da tarde. Bom, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, foi apenas uma reunião de apresentação, só para o presidente conhecer melhor os detalhes do projeto ou das propostas desenhadas pela equipe econômica para uma nova âncora fiscal. De acordo com a SECOM, não tem ainda uma definição dos próximos passos e também não há previsão de entrevista coletiva sobre o tema. O Ministério da Fazenda também disse que não iria divulgar nenhuma informação sobre o resultado da reunião de hoje. O ministro Fernando Haddad saiu sem dar declarações, foi direto daqui do Palácio do Planalto para a base aérea, onde embarcou para São Paulo. Também participaram dessa reunião, além de Haddad e de Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, além do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Hoje, mais cedo, Fernando Haddad afirmou que a Fazenda cumpriu o cronograma previsto e entregou aí os cenários desenhados para uma nova âncora fiscal, ou novo arcabouço fiscal. O ministro também disse que agora cabe a Lula decidir tanto os parâmetros que serão adotados na redação final do projeto, que será encaminhado ao Congresso, como a forma e o dia para a apresentação oficial dessa proposta de nova âncora fiscal. A proposta elaborada pelo Ministério da Fazenda quer dar mais credibilidade à política fiscal do governo e deve substituir o chamado teto de gastos instituído na gestão de Michel Temer, que limita ali o aumento dos gastos com investimentos de uma forma atrelada à inflação, o que o governo atual quer mudar. A equipe econômica tem guardado os detalhes do texto a 7 chaves, mas o principal objetivo é equilibrar a vontade política de aumentar os gastos com investimentos e, por outro lado, segurar as despesas e assim evitar o crescimento da dívida pública. Márcio. Muito obrigado, Rudá Moreira, que falou com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. E assim que a gente tiver outras informações, se bem que hoje talvez seja difícil ter alguma informação, ou será que não? Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, já está aqui no estúdio. A reunião acabou, nada foi muito divulgado sobre a nova regra fiscal e eu fico imaginando qual teria sido a expectativa frustrada do mercado para ter essa notícia hoje, sexta-feira. Naka, boa noite. Boa noite, Márcio. Frustração é um termo bom para resumir um pouco a sensação do mundo econômico, porque havia muita expectativa de que algum detalhe poderia ser divulgado depois dessa reunião. Ontem, até o Caio Junqueira trouxe aqui na CNN a sensação do mundo político de que, se Lula gostasse do texto, algum detalhe poderia ser anunciado com a anuência, a autorização do presidente da República. O fato de não termos detalhes hoje pode indicar ali para o mundo político que houve alguma situação ali, algum detalhe em que o presidente da República não concordou e por isso todo mundo continuou quietinho, exatamente como estavam até agora. Para o mercado financeiro, Márcio, algum detalhe deve vir até terça, quarta-feira. Por que esta data? Será quando o Banco Central vai se reunir na próxima reunião do Comitê de Política Monetária e ter algum detalhe antes desta reunião é importante para que o Copom, o Banco Central, pelo menos entenda o que está sendo proposto para, por exemplo, trazer alguma indicação do que pode ser feito com o juro lá para frente. Para a reunião da semana que vem, no mercado financeiro, ninguém espera corte do juro. Mas, se a proposta for consistente, o Banco Central pode eventualmente indicar que, se esse texto avançar no Congresso Nacional, a contento, ele pode começar, em algum momento, a cortar o juro. Já viria na próxima ata uma sinalização de, quem sabe, uma queda, repensar a questão de juros tão elevados. Exatamente, mas nesse caso, por isso que nesse caso a gente teria de ter o documento com algum detalhe já antes da reunião do Copom. Não basta pedir que os juros caiam, é preciso fazer alguma coisa por parte do governo para mostrar, estamos fazendo a nossa parte, faça também Banco Central e derrube as taxas. Exatamente, então o Banco Central precisa nesse caso ser acionado, né? Ter o input dessa informação. Você vai trazer agora o mercado financeiro para a gente, como fechou? Podemos, a gente tem o fechamento do mercado hoje, Márcio, foi um tom negativo.
teve a expectativa pelos números, mas tudo isso fechou antes da gente saber que a reunião havia acabado. Sim. E não houve divulgação nem entrevista coletiva. O mercado internacional foi muito ruim hoje porque voltaram as preocupações sobre os bancos nos Estados Unidos especialmente. O dólar subiu um pouquinho, R$ 5,27, a bolsa caiu quase 1,5%. E detalhe positivo para as ações da petroleira privada 3R Petroleum, porque hoje a Petrobras anunciou que os negócios de venda de ativos que já tinham sido assinados vão continuar, eles não serão suspensos e a 3R está comprando um campo de exploração de petróleo no Rio Grande do Norte. O pessoal gostou, a ação subiu quase 17%. Na próxima tela, a gente tem o resultado da semana. A semana foi bastante negativa, Márcio, com as várias desconfianças sobre a crise bancária. O SVB, aquele banco dos Estados Unidos, quebrou na sexta-feira passada. Foi esta semana inteirinha sob efeito desta crise que cresceu. Foi até para a Europa com o Credit Suisse. Por isso o dólar subiu 1%, um pouquinho mais, R$ 5,27. A bolsa caiu e terminou o dia de hoje no menor patamar desde julho do ano passado. Portanto, um recuo bastante expressivo. E o petróleo caiu quase 13% com a aversão ao risco dos investidores. Essa pode ser uma boa notícia para o governo e para o Banco Central, porque os combustíveis podem, se o preço continuar nesse patamar, podem ter algum espaço para queda de preço aqui no Brasil. Muito obrigado, Fernando Nakagawa.